Você já se sentiu diferente dos outros? Não apenas de uma forma que as pessoas chamariam de exótica, mas de um jeito que você realmente sente lá no fundo. Se você está assistindo a este vídeo, provavelmente já se perguntou: será que eu tô no espectro do autismo? Hoje vamos explorar os 10 sinais que podem indicar que você está no espectro do autismo. E o mais importante, se algo aqui ressoar com você, lembre-se, isso não é um diagnóstico, mas pode ser uma pista para entender melhor como você se relaciona com o mundo. Então fique com a gente, porque alguns desses sinais podem te surpreender. Você já foi acusado de não ter empatia? De não se importar com os sentimentos dos outros? Essa é uma percepção comum, especialmente entre pessoas que estão no espectro do autismo. Mas aqui está a verdade. Quem está no espectro realmente se importa com os outros. Só que a forma de entender os sentimentos deles é um pouco diferente. Você já percebeu como as expressões faciais das pessoas podem parecer difíceis de ler? Para quem é autista, pequenos gestos ou mudanças na expressão podem ser um verdadeiro quebra-cabeça. O que para muitos é um simples sorriso ou uma testa franzida, para você pode ser impossível de decifrar. E isso não quer dizer que você não tenha empatia. Pelo contrário, você se preocupa, mas só não sabe exatamente como ler essas pistas. Você já teve dificuldade para entender o que alguém estava sentindo, mesmo tentando? Deixe o seu comentário abaixo. Agora, vamos falar sobre algo que pode ser desafiador para muitos de nós: o trabalho em grupo. Já se sentiu como se estivesse tentando jogar um jogo, sem saber as regras? Se você é autista, pode ser exatamente assim em muitas situações sociais. Você tenta se encaixar, mas as interações são imprevisíveis. Por que as pessoas mudam de assunto no meio da conversa? Porque ninguém explica claramente o que está acontecendo. Quando você está em um grupo, tudo parece um grande emaranhado de informações soltas. E o pior de tudo, parece que de alguma forma você sempre está atrapalhando, quando na verdade só está tentando encontrar uma forma lógica de se encaixar. E isso é super comum em quem está no espectro. Já passou por algo assim? Como você lida quando está em um grupo tentando acompanhar a conversa ou tarefa? Vamos conversar nos comentários. Fazer amigos parece ser algo simples para algumas pessoas. Elas têm uma facilidade natural de se conectar, mas se você é autista, talvez já tenha ficado frustrado tentando entender como exatamente as outras pessoas fazem amizades. É como se houvesse um manual invisível que você não consegue encontrar. Talvez você tenha tentado imitar os outros, seguindo um padrão, mas nada parece funcionar direito. Você já se perguntou por que é tão difícil entender esse processo? Isso acontece porque para muitos no espectro, fazer amigos não é algo que vem de forma espontânea, mas sim algo que precisa de estratégia. Já se sentiu perdido neste processo? Já fez um esforço imenso, mas sentiu que as conexões nunca foram tão profundas quanto você gostaria? Compartilhe sua experiência aqui. Agora, vamos falar sobre a forma como você se expressa. Já te chamaram de robô ou professor? Se você é autista, pode ser que sua maneira de falar seja diferente. Talvez você use palavras mais formais ou um tom de voz mais monótono. Às vezes, você fala de forma mais precisa, com um vocabulário mais rico, porque é assim que a linguagem faz sentido para você. Isso pode até gerar um certo estranhamento nos outros, porque o modo como você se expressa não é o mais comum. Mas não se preocupe. Isso não significa que há algo errado com sua forma de falar. Só significa que a sua maneira de se expressar é única e autêntica. Sabe aquele momento em que você está numa conversa e não sabe quando é sua vez de falar? Ou quando você interrompe sem querer, mas não consegue identificar que a outra pessoa ainda não terminou? Isso é muito comum para quem está no espectro do autismo. As regras da comunicação fluem de maneira diferente. Às vezes, quando você fala, alguém interrompe, ou fala sobre um tópico que não tem nada a ver com o que você estava dizendo. Como você lida quando está numa conversa? Já se sentiu perdido tentando entender quando é sua vez de falar?
Agora, o que dizer sobre o famoso bate-papo casual? Para quem está no espectro, ele pode parecer uma tarefa mais difícil do que deveria ser. Enquanto outras pessoas conseguem fluir na conversa, você está lá tentando entender o que é esperado de você. O que você diz parece fora de contexto, ou você acaba falando sobre algo que só interessa a você. Isso acontece porque o bate-papo casual depende de muito mais do que apenas palavras. Depende de sentir o momento, o tom e as expectativas não ditas. E isso pode ser um verdadeiro desafio. Você já se pegou coberto de ansiedade em um local barulhento? Lugares como shoppings, shows ou até salas de aula podem se tornar uma sobrecarga sensorial e tensa para quem está no espectro do autismo. Até os sons mais comuns do dia a dia, como o zumbido de uma lâmpada ou o som de uma geladeira, podem ser irritantes e difíceis de ignorar. Você já reparou em detalhes que outras pessoas nem sequer notaram? Para muitas pessoas no espectro, a capacidade de perceber e lembrar detalhes é impressionante. Você pode ser ótimo com números, datas ou mesmo pequenas características de objetos. Mas às vezes isso acontece às custas de não ver o quadro geral. E isso pode ser um grande ponto de atenção para quem está no espectro. Piadas, metáforas e sarcasmo podem ser um verdadeiro mistério, não é? Para quem está no espectro, interpretar tudo ao pé da letra é uma característica comum. Quando alguém diz algo como "isso está matando de tanto rir", você pode se perguntar: por que falar assim? Não está matando ninguém. Por último, mas não menos importante, mudanças de rotina. Para muitas pessoas no espectro, a rotina é uma âncora emocional, e qualquer alteração nela pode ser extremamente angustiante. Você já se sentiu ansioso ou até desesperado quando algo simples foi alterado no seu dia? Para quem está no espectro, esse desejo por previsibilidade é forte. E aí, se identificou com algum desses sinais? Lembre-se, não há nada de errado em ser diferente. Todos nós temos nossas peculiaridades, e o autismo é apenas uma forma única de ver e interagir com o mundo. Se você se sentiu tocado por algum desses sinais, procure um especialista para entender melhor o que está acontecendo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário aqui embaixo se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém que você conhece. Inscreva-se para mais conteúdos como este. Até a próxima!